Pessoal, o e-social nada mais é do que um sistema de escrituração digital relacionado às obrigações que as empresas têm do ponto de vista fiscal, previdenciário e trabalhista. A gente está falando de uma parte do SPID, pessoal, Sistema Público de Escrituração Digital, onde a gente tem ali e-social, FD-RENF, DCTF-Web, para exemplificar. Então o e-social ele faz parte dessa escrituração digital num sentido muito mais amplo, onde é tratado ali as obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas das empresas. E também, né, o e-social de fato ele existe aí para que as empresas elas possam comunicar ao governo, que a gente chama de entes, os interessados, de uma forma unificada, as informações que elas são relativas às relações trabalhistas. Então, ou seja, as empresas, através do e-social, elas prestam as informações. Antes do e-social, a empresa prestava essa informação, só que ela prestava essa informação não de uma forma unificada. Então, eram diversos canais distintos e muitos entes envolvidos para a empresa prestar suas informações atreladas aí aos seus vínculos, né, no que diz respeito às suas obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, beleza? Então, o e-social ele vem com essa finalidade aí de unificar tudo isso. Inclusive, quando a gente pega e fala em objetivos, né, quais são os objetivos, qual é a finalidade, para que existe o e-social, né? O primeiro de tudo é simplificar o cumprimento das obrigações das empresas. E a gente não pode negar que de fato simplificou. Pode ser que muitos estejam falando, Divaldo, você está falando que simplificou, capaz, não simplificou nada, a gente tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, não sei o quê. Ou melhor, agora tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Mas antes era muito pior. De fato simplificou, né? Mas ainda a gente está num processo de amadurecimento desse novo processo e que de fato precisou haver dentro das empresas muitas mudanças. Mudanças em termos de conhecimento, mudanças em termos de processo, mudanças em termos de tecnologia. Então precisou, e ainda está, a gente está passando por esse processo de mudança, então até isso está de uma forma madura dentro dos processos das empresas, inclusive do próprio governo, que recepciona essas informações e utiliza, a gente ainda tem um caminho a percorrer. Um outro ponto também bem importante com a finalidade do e-social é viabilizar, é garantir, né, que os direitos previdenciários e trabalhistas eles sejam cumpridos. Uma grande finalidade do e-social é essa. Né? Até antes de e-social havia muito mais possibilidade das empresas sonegar. Não quer dizer que não tem essa possibilidade de sonegar hoje, mas ela é muito mais difícil frente a esse mecanismo da escrituração digital. Quando eu falo em sonegação, pessoal, só para trazer um ponto aqui, essa sonegação ela pode acontecer por desconhecimento intencional. Desconhecimento você não sabia que precisava fazer e não fazia, ou fazia errado. E intencional é você saber o jeito que era para ser feito e você fazer de forma equivocada para sonegar. Então, uma das finalidades do e-social também é garantir o cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias. E um outro ponto também que particularmente eu acredito que é bem relevante é evitar ou melhor, eliminar as redundâncias. Né? Que a empresa antes ela prestava as mesmas informações em canais distintos. Então, eliminar essas redundâncias aí de informações prestadas em canais distintos também é um dos objetivos aí que a gente tem com o e-social. E por fim, aprimorar a qualidade das informações, ou seja, aquilo que a empresa presta de informação de uma forma mais qualificada, né? Beneficiando as próprias empresas, beneficiando os trabalhadores, beneficiando o governo, seus entes, ou seja, a sociedade como um todo. 2 pontos aqui a gente tem que ter uma atenção muito grande. Uma delas é o PPP. O PPP ele tem a finalidade de comprovar se o trabalhador estava ou não estava exposto a agente nocivo, então é um documento muito importante para o trabalhador. E o outro é decorrente a questão do adicional para financiar a aposentadoria especial. Se a empresa precisa ou não recolher com base no que ela presta informação no 1200. Só que isso pode cruzar, não só pode, como vai ser cruzado, já está sendo cruzado com o que a empresa presta no 2240. Então veja que agora, antes no papel você conseguia mudar, você conseguia ajustar, agora não. E agora as informações elas são dinâmicas, então você presta as informações de uma forma muito dinâmica e você está declarando, né? Declarando a tua situação, a tua realidade para a Receita Federal em tempo real. Então a gente precisa ter muita clareza nesse sentido, ok? Então, de fato, as mudanças que a gente teve foram essas aí. E aí, fala muito em evento, né, pessoal? O que é evento? Evento é um conjunto de informações que a empresa presta. Basicamente, na área de SST, a gente tem 4 eventos: 2210, 2220, 2230 e 2240. Sendo que o 2210, pessoal, é a CAT. O resultado final é a CAT. O 2220, pessoal, o resultado final, ele é o ASO, né, o Atestado de Saúde Ocupacional. O 2230, o resultado final dele é um atestado médico, beleza? Atestado médico. Lógico, existem outros motivos de afastamento.
É um ponto importante aqui, porque não é só atestado médico, né? Quando a gente fala no evento 2230, é afastamento temporário, né? E aí existe diversos motivos de afastamento temporário. Então, aqui só fazer um adendo, né? É um evento compartilhado, porque quando a gente fala do atestado médico, a gente vai usar lá o código para informar o motivo do afastamento, o código 1 e o código 2 relacionado ali a atestado médico, sendo que um é relacionado a acidente e doença e o outro não. Então, é um evento compartilhado. Beleza? E aí a gente tem o evento 2240, que é o evento decorrente aos fatores de risco, aos agentes nocivos presentes no ambiente de trabalho. Então esses aí são os eventos de SST relacionados ao e-social. E pessoal, um ponto bem importante aqui também, que merece destaque, é o seguinte: quando a gente fala em e-social e a área de SST, a gente está falando em legislação previdenciária e não em legislação trabalhista. Então é bem importante a gente ter essa clareza, ok? Legislação previdenciária. Beleza? Tanto que foi com o e-social, não tenho dúvidas disso, que foi lá em meados de 2014, 2015 para cá, que a legislação previdenciária foi ganhando cada vez mais ênfase dentro das empresas e sob a ótica dos próprios profissionais, porque antes era NR, entendeu? Era legislação trabalhista, CLT, NR, né, e dentre outros requisitos legais. Não que NR, legislação trabalhista, é um sentido negativo do negócio, só que é uma parte do que engloba a área de SST. A gente tem um outro cenário que é a legislação previdenciária. E para mim, hoje, um grande diferencial de um profissional de SST no mercado de trabalho é o domínio da legislação previdenciária. Não tenha dúvidas disso, que hoje um grande diferencial no mercado de trabalho. Resumindo aqui, pessoal, você ter conhecimento de NR, esses requisitos legais, isso é o mínimo, é o básico. É o que a empresa espera de você, entendeu? Não acredite que você tem um diferencial no mercado de trabalho com isso não, entendeu? Isso aí é o básico. Agora, quando a gente fala da legislação previdenciária e tributária relacionada à área de SST, isso sim hoje é um plus na profissão aí, né, de SST. Apesar de que para mim também faz parte do mínimo, né? Por quê? Porque é um conjunto de informações mínimas que o profissional precisa ter para trabalhar. Claro, você não precisa ser especialista em determinados assuntos, mas você tem que ter uma compreensão geral relacionada a esses assuntos. Então, hoje aqui, por exemplo, né, o profissional tem que ter uma compreensão sobre a Lei 8.212 de 1991, a Lei número 8.213 de 1991 também, o Decreto 3.048 de 1999, a IN 122 de 2028, a IN 2110 da Receita Federal de 2022, 23. Então, ou seja, o profissional ele tem que ter um conhecimento amplo a respeito da área de SST, justamente para que ele não faça nenhuma bobagem, né? Nenhum equívoco técnico aí dele, beleza, pessoal? Só detalhe ali, né? Das INs, ali, até para não gerar confusão, né? IN 2110 de 2022 da Receita Federal e IN 128 de 2022 também, só que da Previdência Social.